Você decidiu fazer veterinária. Meu sonho, desde Sempre que eu me foi, conheço você por realizou gente. por causa que era seu sonho. E eu falei pra ele, tá bom, eu vou trabalhar com você na televisão, porque o sonho dele era que todas estivessem com ele na televisão, mas no momento certo eu vou parar e vou fazer minha faculdade. Foi um pelejo, tá? Não foi fácil, não. Eu imagino. Foi uma barganha que eu tive que fazer ali, mas eu fui, prestei minhas faculdades, prestei vestibular no Brasil inteiro, passei em Presidente Prudente, falei, pô, agora eu tô indo. Mas ele, assim, foi muito resistente. Foram os 2 anos, porque eu fiquei 2 anos e meio em Presidente Prudente, foram os 2 anos e meio mais difíceis da minha vida. Sério? Um dos anos mais difíceis da minha vida, assim. Porque ele não queria, então ele fez tudo que ele podia fazer para que eu voltasse para São Paulo. E eu bati de frente. Era um sonho de pequena, sabe? Era uma coisa que eu queria mesmo. Então eu tenho meu diploma, eu fui atrás do meu diploma, às duras penas. Quando eu morava em Presidente Prudente, eu morava num quiosque de lanche. Era uma família, eles me acolheram muito bem, meu Deus, gratidão. Até gostaria de um dia rever essas pessoas. Mas aquela coisa, eu morava num quarto, tinha a minha cama e um guarda-roupa. Literalmente um guarda-roupa, aqueles 2 portas, marrom, tinha um espelho na frente, e era isso a minha vida. Mas era o que eu escolhi para mim, sabe? Minha mãe comprou eles estavam viajando, o secretário dele não queria fazer minha matrícula, eu falei, se você não fizer minha matrícula hoje, eu vou perder. E eu vou, você fazendo ou não, eu vou vender balinha, eu vou vender banana, mas eu vou fazer minha matrícula. Não, mas seus pais não estão no Brasil. Eu falei, que bom, porque se eles tivessem, eles não iam deixar eu fazer minha faculdade. E eu quero fazer, então faça a minha matrícula, depois eu me resolvo com eles. No outro dia, eles chegaram de viagem, exatamente 24 horas depois, eles chegaram de viagem, foi o tempo da minha mãe comprar algumas roupas para mim, meu uniforme, e eu falar, olha, minha roupa de cama, porque foi isso que dava para eu levar, um cobertor, e eu catei um ônibus e fui para Presidente Prudente. E quando você falou que ia, seu pai falou o quê? Não vai, que absurdo, onde você está indo? Eu falei, pai, é Presidente Prudente, dá 8 horas aqui, se vocês quiserem me ver, vocês pegam um avião que dá 45 minutos de São Paulo e vão lá me ver. Mas eu estou indo, minha matrícula está feita, meu quartinho já... Como assim? Você vai morar no quarto na casa de quem? Eu falei, gente, está tudo bem. Porque eu já morava sozinha, desde os meus 16 anos, eu já morava sozinha. Então eu já era independente. E os meus pais criaram todas nós para sermos muito independentes. A gente estudou em colégio americano, então assim, a gente foi criada realmente pro mundo, sabe? Para aquela coisa. Vai e se vira. E aí, de repente, então, eu estava me vendo num quiosque de lanche com uma família que eu nunca tinha visto na minha vida, eu tinha visto no vestibular, ou seja, um mês antes. E eu estava ali. Mas eu estava realizando o meu sonho. Era o que eu tinha escolhido para mim. Se ia dar certo ou não, não era já problema de ninguém, era meu. Era eu comigo. Uma escolha sua, né? Era uma escolha minha. E como é que você fez para se manter ao longo desse tempo lá? Minha mãe tinha que mandar meus livros escondidos, eu tinha que comprar livros escondidos. Ela mandava escondida do Silvio? Porque ele não queria, de verdade, ele não queria ajudar em nada. Ele literalmente ele falou, não contem comigo. Então era eu. Ele não te viu esse tempo todo? Não, eu vinha para São Paulo, todo final de semana eu te vinha para recebia São normal. Paulo, me recebia normal, até o momento que eu parei de vir, porque eu falei, gente, primeiro, era muito longe. Ele não me dava dinheiro para vir de avião. Então eu vinha literalmente de ônibus. Mas para mim, quando eu fui prestar vestibular, o meu primeiro vestibular que eu prestei foi em Alfenas. Eu nunca tinha andado de ônibus na minha vida. Tanto que eu falo para minha filha está agora nessa via sacra aí de vestibular e tudo mais, quer morar em outra cidade. Eu falo para ela, a primeira vez que eu andei de ônibus foi assim, eu fui sentada na frente e aquela coisa, o que vai ser? Né? Eu estou indo para uma cidade que eu não conheço ninguém, fiquei numa pensão que eu não conhecia, não sabia nem o que eu estava indo fazer lá, mas assim, era o que eu tinha escolhido para mim. Quando eu cheguei na rodoviária, estava eu e um casal que tinha ido junto para essa vestibular aí, tinha um negócio preto. Assim, eu falei, gente, que máximo! No interior eles vendem cocô de metro, e não era cocô de metro, era fumo de corda. A minha falou, você é muito tansa mesmo, né? Você realmente nunca teve essa experiência. E para mim estava sendo, assim, a glória, sabe? Porque eu estava tendo uma independência de viajar de ônibus sozinha, sem meus pais. Eu não sabia para onde eu estava indo. Então, assim, eu literalmente ali eu estava cuidando da minha vida, sabe? Eu estava com 19 anos já. Eu estava me preparando para o meu futuro, sabe? Então, para mim, tudo aquilo estava sendo muito legal. Baitas experiências, assim, sabe? Eu realmente era o meu caminho para o meu trabalho. Era o meu caminho para o meu profissional. E é o que eu falo para minha filha. Vivencia esse momento. Então, assim, quando eu falei que eu estava indo de ônibus para Presidente Prudente, eles, como assim? Ônibus? Eu falei, são 8 horinhas, eu saio daqui meia-noite no domingo, chego lá às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã de segunda-feira e já vou para a faculdade. Eu saio daqui vestida e pronta para a faculdade. Então, esse foi meu ritmo. E eles tiveram orgulho até, sabe? Porque eles me prepararam para isso.